Nós vimos semana passada que Jesus fala coisas tão óbvias. Em Mateus 6, a partir do 19, onde ele começa a falar sobre finanças. Nós vimos também que se um crente tem o bolso convertido, ele é crente de verdade. Mas se o bolso dele ainda não se converteu, significa que ele também ainda não se converteu. A gente conhece que alguém é crente de verdade quando o bolso dele se converteu. Quando ele entende que o que ele tem pertence ao Senhor. E o que ele tem foi dado pelo Senhor. Então é uma extensão do reino de Deus. Quando ele não vive em prol das finanças, mas a finança serve para o bem-estar dele. Amém? Vamos ler a partir do 19. Jesus diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Vamos ler pouquinho por pouquinho, para a gente não precisar ler novamente, com isso ganhar tempo. Então nós vimos aqui que a primeira coisa que Jesus fala é muito óbvia. Não guarda o seu tesouro, não acumula o seu tesouro onde alguém possa roubar. A gente ainda deu um exemplo, né? Imagina você achando um tesouro bem bonito e guardando num parque ali atrás. Moedas de ouro, coisas antigas, valiosas. Eu vou cavar um parque ali atrás e vou guardar. Obviamente, você vai ficar sem esse dinheiro. Nós, por mais que a gente não goste de falar nisso, nós estamos vivendo os últimos dias. Não há dúvidas nenhuma que nós estamos vivendo os últimos dias. E por nós estarmos vivendo esses dias, você pode imaginar que a era que nós estamos vivendo é um funil. Nós estamos passando por essa boquinha do funil, está acabando. Realmente, nós estamos perto da grande tribulação, nós estamos perto da consumação do século, nós estamos perto do anticristo tomar o poder. Todos os sinais que a palavra de Deus dá com relação aos últimos tempos têm se cumprido. Não se cumpriram ainda sinais importantes como o templo em Jerusalém ser reconstruído, mas em tudo isso tem teólogos que dão uma vírgula. O templo foi reconstruído. Será que estava falando do templo literal? Ou será que somos nós? Então, tudo tem uma vírgula. Mas essa vírgula, apesar de às vezes nos deixar confusos, é bom, porque nos deixa preparados. Quando o templo lá em Israel for construído, eu vou virar um crente de verdade, porque eu sei que Jesus está às portas. Mas, em contrapartida, se esse tempo sou eu, é melhor eu já ficar certinho hoje, que pode ser que Jesus volte amanhã. Então, essas confusões teológicas, de certa forma, elas nos ajudam a estar preparados. Amém? Então, nós vimos que realmente o anticristo está às portas, porque se nós somos pré-tribulacionistas, ele vai se manifestar antes da vinda de Cristo. Nós vamos ver, ainda que a gente não veja como é que fala, o entronizar do anticristo, mas a gente vai perceber e vai sentir no espírito. Então, não faz muito sentido nós sermos esse povo que vive as últimas horas, né, a última rodada do ponteiro, como alguns gostam de falar, e ficarmos preocupados em guardar tesouro aqui. Era como se alguém que descobrisse que tem uma doença irremediável, que ia morrer dentro de 3 meses e não tinha herdeiro, ele trabalhar igual um louco. Para quê? Então, quando nós guardamos tesouros aqui na terra, quando nós acumulamos, não quer dizer que nós não podemos ter uma vida confortável, não quer dizer que nós não podemos trabalhar ou não devemos trabalhar, não quer dizer que nós não podemos ter um carro do ano, ter uma casa confortável, não é nada disso. A única coisa que a Bíblia está dizendo é: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, guarda no lugar certo, para que você deseje as coisas celestiais. Cada vez menos pregações sobre o céu. O céu saiu de moda. Virou algo sem importância.
Cada vez mais pregação sobre bênção, sobre bem-estar, sobre saúde. Nós estamos virando, os púlpitos está parecido com o programa da Ana Maria Braga, só falta receita de culinária. Se brincar, uma hora vai ter. Mas cada dia mais, olha, tem que viver com saúde, tem que viver assim, tem que viver assado, mas cada vez menos pregações sobre o céu. Nós precisamos almejar a nossa pátria celestial. O livro de Hebreus fala que Abraão ele andava consciente de que ele não era daqui. Ele era cidadão do céu. Então, qualquer momento, ele ia para lá. Amém? Continuando, eu disse para vocês que eu sempre achei que esses versículos aqui, do 22 ao 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Eu sempre achei que esse versículo estava fora de contexto. Eu sempre achei que era para ser pregado à parte, tinha mais a ver com antes falando nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Mas depois eu passei a entender, não depois, assim, há muito pouco tempo atrás, semana retrasada, eu estava meditando no assunto, eu passei a entender que esses versículos aqui são fundamentais e todo o texto tem como base esse versículo. Porque aqui Jesus ensina que o que traz ansiedade é a nossa maneira de ver as coisas. Jesus então fala assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem ruins, como é que diz aqui? Todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que há em você for trevas, que grandes trevas serão? E ele fala isso de uma forma tão profunda, mas ao mesmo tempo tão simples. E eu pude analisar que o sistema que nós vivemos hoje, que nos leva a correr atrás de coisas, jaz no maligno. E esse sistema faz com que nossos olhos não sejam iluminados, que nos nossos olhos hajam trevas. Hoje, a importância de um homem é pelo que ele tem. Hoje, lá fora, a importância de um homem é se ele deixa algo, um legado de business para o filho. É se a mulher é esteticamente bonita, é o que ela usa. Isso é a importância de alguém. Mas Jesus está dizendo assim, vira os teus olhos para outro lado, porque isso é o que tem trazido ansiedade. E ele continua dizendo aqui, ninguém pode servir a dois senhores. Esse é um dos textos mais mal lidos na palavra de Deus. Eu acho que você vai concordar comigo. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Algumas traduções dizem a Deus e a dinheiro e mamon. Tá? Mamon, que é considerado o Deus com letra minúscula da riqueza. Alguns têm dinheiro. Mas olha que coisa interessante. Todos os pastores, sem exceção, do mais letrado ao iletrado, que eu ouvi ler esse texto, leram errado. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Toda vez esse versículo é lido assim, ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Todos eles explicam esse versículo como nós estando aborrecendo um dos deuses. Você não consegue agradar os dois. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Não é isso que o versículo está dizendo. O versículo está dizendo que não tem como você servir a dois senhores, porque ou você se aborrece de um, olha aí, lê comigo. É isso que está dizendo na sua Bíblia? Exatamente. É isso que está dizendo na sua também? Tem alguém que tem diferente? Que eu li todas as traduções que eu podia para ver se estava diferente. Isso, as de odiar,
há de rejeitar. Exatamente. Isso muda muito a nossa compreensão do texto. Muda muito do que é falado. Por quê? Ou você, vamos tirar o aborrecer-se, então, vamos colocar, a Ieda falou lá, odiar. Ou você vai odiar um Senhor e amar o outro, ou vice-versa, certo? Você vai odiar um e amar o outro. Por quê? Porque enquanto nós formos metade aqui e metade ali, nenhum dos dois vai fazer aquilo que nós queremos, aquilo que nós pedimos. É morno. Nem o diabo quer, nem Deus quer. Então, ou a gente fica com raiva de um, ou a gente fica com raiva do outro. Vou dar um exemplo para você. Eu conheço uma pessoa que ela vem na igreja evangélica e ora para o filho parar de beber. É só um exemplo para você entender o que eu estou falando. Ela ora, e ela faz campanha, e ela faz promessa, e ela faz voto, e ela faz jejum. Terminou aquela campanha, ela abre uma lá na macumba. Mas macumba boa. Macumba branca. Aí o pai de santo fala que quer 3 galinhas, 2 litros de pinga, porque se der para o preto velho, o menino vai parar de beber. Então ela manda as 2 litros de pinga para o preto velho, manda. Resultado, o menino chapa o coco até hoje. Não para. Resultado final da história toda, ela é desanimada, tanto com Deus quanto com o cão. Porque, afinal de contas, ela é uma sofredora. Ela ora tanto, ela paga tanto preço, de um lado e do outro, e nada do que ela pede acontece. Lembra o texto que a pastora pregou uns 2 finais de semana atrás, sobre Elias? Lembra de Elias ter arrumado, desafiado os profetas de Baal? Vocês lembram desse texto? Eu não vou voltar lá para a gente não perder tempo. Olha que coisa interessante. Baal era o deus da chuva, ela pregou isso no final de semana passado, não é isso? Baal era considerado o deus da chuva, portanto, o deus da fertilidade, não é? O que acontece um pouquinho antes, naquele texto? Elias declara que não vai chover. E ele fala assim, segundo a minha palavra, não vai chover. Já parou para pensar nisso? Ele desafia. Era a estação de chuva, gente. Elias fala, no vale mais fértil de Israel, Elias declara assim, segundo a minha palavra, não vai chover. A Bíblia diz em Tiago 6 que Elias era 5:6, que Elias era homem como nós, mas ele declarou que não ia chover e por 3 anos e meio não choveu. Você imaginou o que é uma terra não chover por 3 anos e meio? Toda a fertilidade daquela terra acaba. Então, ele mostrou ali que Baal não era Deus. E aí, quando chega naquele ponto culminante, ele junta o povo todo e fala assim, olha, para de ficar aí entre 2 pensamentos. Se Baal é Deus, vocês vão servir ele. Mas se Deus é o Deus de Israel, vocês vão servir ele. Mas os 2, vocês não vão servir. Então, qual é o problema hoje do crente? Qual é o nosso problema e o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando de integridade. O ex-pastor do neto da pastora, a pastora disse que ele falava uma coisa muito estranha. Ele falava assim, para de ser crente em cima do muro, porque você não aproveita nem o pecado e nem a santidade, né? as delícias da santidade com Deus. Então, se você quer pecar, pula o muro e vai se lamear, deita com os porcos e aproveita o pecado, porque o pecado é bom. Mas se você quer ser santo, que seja santo. Em Apocalipse, o conselho dele é dado. Em Apocalipse fala assim, olha, Jesus está voltando, os tempos estão se findando, que o sujo se torne mais sujo, se suje mais ainda, e que o santo se santifique ainda mais. Em outras palavras, larga de ser morno, larga de tentar pegar o bom dos 2 lados, porque isso não existe, isso não vai acontecer. Se você for um crente meia boca, nem o diabo te quer. Primeiro, você vai ser um crente meia boca, com certeza, mesmo meia boca, você é salvo. Ele não vai poder ter futuro nenhum com você. O que ele quer com você? Nada. É ou não é? Não, vamos ser realistas. De lucro mesmo para o cão, você não vai dar nada. Você já pertence ao Senhor, já foi marcado pelo Senhor. Você vai para o céu.
Então você não vai dar lucro nenhum para o cão. Mas em compensação, você vai sofrer a disciplina de Deus. Porque do lado de cá também não há integridade. Então o que Jesus está falando aqui é de integridade. E nós crentes hoje, nós não sabemos o que é integridade. Tem uma pesquisa na internet, não sei se vocês já viram no YouTube, coloca lá depois para você olhar, porque é curioso. Um repórter na rua perguntando o que é integridade. Para os jovens, tem um deles que responde assim, é um tipo de arroz. Estou falando sério, não é brincadeira. Pode olhar no YouTube. É uma marca de um arroz que tem aí, que diz que é bom, que não faz mal. Hã? É integridade. Integral. Mas o povo não sabe o que é integridade. Mas dentro da igreja, se você falar assim, fulano, você é íntegro. E ele vai falar assim, sou. Ciclano, você é íntegro? Sou. Beltrano, você é íntegro? Sou. Totalmente. Porque nós confundimos integridade com honestidade, com fidelidade. E integridade não é fidelidade, não é honestidade. Como não é? Você coloca no dicionário, é isso que vai dar. Integridade é ser inteiro. Ok? Fidelidade, é óbvio, é ser fiel. Tem muita gente que é íntegro, mas não é fiel. Tem muita gente que é fiel, mas não é íntegro. Como pode ser uma coisa dessa? Integridade é dizer o seguinte, eu sou totalmente de Jesus. Tem nenhuma parte de mim que pertence ao mundo. Não tem nenhuma parte de mim que pertence ao maligno. Às vezes a pessoa é fiel, ele é fiel nos dízimos, é fiel nas ofertas, é fiel nos cultos, é fiel nas orações, é fiel na leitura da palavra, lê todo dia, lê 3 capítulos por dia, faça chuva, faça sol, e se cair no Salmo 119, ele chora, mas ele lê os 3 por dia. Sério. Mas um pedacinho dele é completamente mundano. Talvez a área das finanças não pertence ao Senhor. Então ele é um crente fiel. Mas ele é um crente que falta um pedaço. Tem muita gente que é fiel, mas não é íntegro. Mas quem é íntegro é fiel. Porque ele é todo do Senhor. Então Jesus está dizendo para nós aqui, seja o que for, seja íntegro, seja inteiro. Se você está servindo o cão, serve ele de corpo e alma. Mas se você está servindo a mim, seja íntegro. Eu não quero um pedacinho, eu comprei você inteiro. Amém? Então isso aqui é um ensino sobre integridade. Ele fala uma hora, um dos dois, você vai se desagradar de um dos dois. E aí é a hora que você vê o crente desanimado, porque ele é tão fiel ao Senhor, né? E não acontece o que ele ora. E aí ele fala, Deus realmente tem filhos prediletos. Eu vejo tudo que a XNN ora, no outro dia acontece. Eu oro já tem anos. Nada acontece. E, no entanto, nada disso é real. Ou se devotará um e desprezará o outro. Aí ele vem no outro lado. Nós não conseguimos agradar os dois senhores. Nessa área, ele está falando realmente de agradar. Nós não conseguimos. Ou nós nos devotamos a um, ou nós nos devotamos a outro. Tem um momento que não dá. Tem um momento... Você sabe por que não dá? Porque Deus não te divide com ninguém. Deus não te divide com ninguém. E o diabo vai fazer questão de jogar uma mosquinha em você, para que o bom perfume não possa exalar de você. Vai fazer questão. Continuando o texto. Aí Jesus dá uns ensinos tão interessantes para nós vencermos a ansiedade. Pode colocar aí para quem está anotando. Conselhos de Jesus para vencer a ansiedade, o desejo de ter, o desejo por dinheiro, a contaminação do mundo. Eu vou falar um negócio para você, e eu falo isso debaixo do temor de Deus. Não tem nada físico que enche os meus olhos. Nada.
Não estou falando para vocês que não tem coisas que eu não gostaria de ter. Mas nenhuma coisa material rouba o meu pensamento. Falei para o Léo assim, semana atrasada, falei, Léo, ano que vem eu vou ganhar muito dinheiro. Muito. Deus falou comigo que ano que vem vai vir uma prosperidade muito grande sobre a minha vida, e eu creio. Por que eu não sei, mas ele disse amém. E aí, Léo, eu vou comprar uma Kombi. Ele fez, não acredito. A cara de decepção dele foi incrível. Não, de amarela. Como é que você sabe? Amarela ou laranja queimado. E sim, amarelinha com cinzinha na frente ou laranja queimado. Eu falei isso para o Léo, então assim, não tem nada. De verdade, não tem nada. E outra, diante de Deus, você falar para mim hoje assim, ó, você quer um avião ou a Kombi? Eu quero a Kombi. Vai ser a marcha, hein? Entendeu? A marcha, claro, e 4. Na mão, hein? Câmbio aqui no meio. Linda. Essa linguagem é linda, Kênia. Mas não tem nada que me encha os olhos. Eu vou falar uma coisa para você. Eu não estou querendo que você seja falar, eu quero um iate 5 estrelas. Não deseje essas coisas. Você vai ter um iate 5 estrelas, você vai continuar trabalhando. O DOC não é barato para você colocar ele lá no... Sabe? É caro, né? Como? É caro, Rafael? É o quê? Uns $1.000 para manter ele lá, por verão? Mais? Depende do tamanho. Então, assim, não tenha desejo de tolo. Não tenha desejo de tolo. Seja consciente nos seus desejos, porque aí você não vai ficar frustrado, não vai ser ansioso. Não tenha desejo de tolo. Tenha desejo, assim, real. Não, Éder? Uma vaca própria, assim, para você chegar lá e tirar um bife, fazer um churrascão. Sabe, umas coisas assim mais... Né? Churrasco em Rondônia é de gado mesmo, gente. Não é igual aqui, não. Uma tilápiazinha na churrasqueira, não, né, Éder? Isso é até uma afronta, né? Ai. Jesus continua dizendo as maneiras que nós não vamos ficar ansiosos por coisa alguma, que nós não vamos viver em ansiosidade. Ansiosidade? Eu fui conferir ansiedade. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? A primeira coisa, o primeiro conselho que Jesus dá para nós é entender a escala de valores. Olha que coisa. A mulher hoje em dia, ela vale o que ela está vestindo, a marca que ela está vestindo. A bolsa que ela está usando, a marca da bolsa, diz o quanto ela deve ter dentro da bolsa. Porque se ela tiver com uma bolsinha furreba, vamos dizer assim, como é que fala em furreca? Furreca, eu quero falar o mineirês, furreca. Se ela tiver com a bolsinha furreca, quer dizer que ela não tem dinheiro, e ela não vale nada, ela não é uma mulher de valor. Minha avó costuma falar uma coisa muito interessante. Minha avó fala assim, você pode ver uma mulher na feira, com aquela sacola de napa, vocês já viram aquela sacola de napa que o povo leva para a feira no Brasil? Se a mulher for fina, ela está com a sacola de napa, você fala assim, essa mulher não devia estar na feira. Mas se a mulher não for fina, ela pode estar pendurada de joia no shopping, que você olha para ela e fala assim, ela assaltou a casa da patroa. Tem cara de pobre. É sério. Ué. Você sabe por quê, queridos? Porque é assim que o mundo taxa as pessoas. Mas Deus não nos vê assim. E Deus fala para nós entendermos o valor real das coisas. Deus está dizendo assim, olha, o corpo vale muito mais do que a veste.
Não foi pelas suas vestes que Jesus pagou um alto preço, foi por você. Foi para que o seu corpício, gordo, magro, preto ou branco, não fosse queimar no fogo do inferno. Foi para isso que Jesus morreu. Não foi por belas roupas, não foi por belos sapatos, não foi por adereços, não foi por joias, não foi por nada. Provérbios fala assim que é como um anel de ouro no focinho do porco, é a mulher insensata que se enfeita. Ou seja, é melhor você pendurar um brinco num porco do que deixar uma mulher insensata se enfeitar. Que não vai adiantar nada, porque isso não atrai Deus. Isso não atrai as coisas celestiais, isso não tem cheiro de céu, e nós somos cidadãos do céu. Amém? Fala isso para o seu irmão, você não é daqui, você não é dessa terra. Você é um ET. Ah, você é um ET, você até parece com um. Você é um ET. Você é um desses bichinhos assim, ó. De anteninha. Você é um ET. Não, ET, Maurício. Aquilo ali é um ET. Não, aquilo ali é um ET. Então, nós temos que entender a escala de valor. Nós valemos todas as coisas. Nós valemos o sangue de Jesus. Não é aquilo que está em nós que nos faz valorosos. Não é aquilo que nós temos. O homem não é o trabalho que você tem que te valoriza. Não é o carro que você tem na garagem que te valoriza. Às vezes, a gente dá muito exemplo de mulher, porque mulher repara mesmo. Mulher sabe o nome da marca da outra, que ela entrou e sentou lá atrás, a outra que está aqui na frente sabe a marca da blusa dela. Eu não sei, eu sou completamente perdida nesse lado. Se o camarada não tiver com Nike escrito no peito, eu não sei nem que blusa de que ele está vestindo. Eu não sei mesmo. Mas o homem não é diferente de nós. O homem ele sente o cheiro de carro novo. Ele está aqui dentro da igreja, um estacionou o carro, ele sabe que o carro é novo, pelo cheiro. É uma coisa assim, terrível, terrível. Ele bate o olho no carro do outro, ele sabe o modelo, ele sabe o ano, ele sabe até quanto o cara pagou. Mas esse cara sou bom mesmo, né? Todos vocês sabem. Todos vocês sabem. Eu falei para vocês semana passada, eu estava conversando com o Danilo, eu fico com dó quando alguém fala assim, paguei R$400 na calça jeans. Eu falo, nossa, a minha pagou 10, eu paguei $10 na minha, eu fiquei feliz da vida. Está vestindo o mesmo tanto que a sua. Se brincar, a minha ainda é mais pano. Romanos 8,32 é um versículo que todos nós deveríamos saber de cor. Jesus fala assim, Paulo fala, né? Guiado pelo Espírito Santo. Aquele que não poupou o seu único filho, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas. Graciosamente todas as coisas. Todas as coisas. O final desse texto diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Oh, Deus, deve ser tremendo demais. Então, a primeira forma de vencer a ansiedade é entendendo a escala de valores. Nós temos valor. Nosso valor não é expresso no dinheiro que nós temos no bolso, nem na roupa que nós vestimos, nem no carro que nós temos, nem na casa, em nada. O nosso valor é expresso através do preço que foi pago por nós. Amém? Segunda coisa que nós precisamos entender, que Jesus nos ensina, a ineficácia da ansiedade. Qual de vós, versículo 27, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Tem outro texto que Jesus fala assim, qual de vós, por preocupado que esteja, pode tornar um fio de cabelo branco ou preto? Já pensou não gastar com tinta mais? Tudo preto? Maravilha que seria. Você já pensou, pessoal da calvície aí, né? Não vou citar nome, já pensou se fizesse assim, pum, tão ansioso que brota cabelo? Na verdade,
A ansiedade faz cair o cabelo, né? A pessoa fica tão ansiosa, que cai o cabelo. Lembro um rapaz que já passou aqui pelo nosso meio, não está aqui mais, já foi para o Brasil. Ele tinha tanto pavor de ficar careca, mas tanto pavor de ficar careca, que eu tinha a impressão, ele trabalhou ajudando o neto um pouco na mesa de som, eu tinha a impressão que se caísse um fio de cabelo dele, ele guardava. Aquele lá eu tinha a impressão que se ele pudesse, ele guardava, para colar de novo. Então, nenhum de nós temos poder. E Jesus fala assim, entenda a ineficácia da ansiedade. A mãe que fica ansiosa para os filhos se converterem, ansiosa de passar mal, não é aquela ansiedade que gera o clamor, não é disso que eu estou falando. Tem coisas que é o Espírito Santo de Deus que traz para gerar um clamor. E isso é muito bom. Só como que eu vou saber quando é o Espírito Santo de Deus e quando é a ansiedade da vida pelas coisas, para que as coisas aconteçam? Como que eu vou saber essa diferença? Simples. Se o Espírito Santo está gerando aquilo para que você possa clamar, quando você clamar, vai passar. Tem paz. Às vezes você tem uma experiência, não sei se vocês já tiveram, de orar por determinada coisa. Quando você terminar de orar, você vai fazer assim, ai, era isso que Deus queria. Estou em paz, posso dormir, posso comer, posso até assistir um filme agora que eu estou em paz. Mas antes de fazer, não tinha paz. Às vezes é o Espírito Santo, pode falar, que gera. Toda vez que eu leio esse versículo do 7, eu sempre lembro daquele rei que chorou e pediu, não queria morrer, e Deus deu mais 15 anos. Sim, Ezequias. Eu sempre lembro disso. Quem que pode acrescentar? Fala, é possível. Sim, mas não nós, só o Senhor. Mas não foi por ansiedade. Gerou um clamor, e Deus veio e agiu em cima daquele clamor. Inclusive, a Adriana hoje falou uma coisa muito interessante na cozinha. Lembra que eu falei aqui semana passada que jejum não é barganha com Deus? Não quer dizer que nós não podemos jejuar pelas nossas causas. Nós podemos. Nós podemos, nós só temos que ter cuidado com o nosso coração. Nós não podemos jejuar com aquele negócio assim, eu estou jejuando, então Deus tem que fazer. Porque eu estou fazendo a minha parte. Deus tem que fazer a dele. É como se nós mandássemos em Deus. Em Isaías 58, Deus fala assim, eu não tenho nada contra vocês, a não ser que, quando vocês jejuam buscando seus próprios interesses. Vocês não jejuam para que haja conversão de vida nas pessoas aqui da frente. Vocês não jejuam para que as crianças na África tenham o que comer. Vocês não jejuam para que a igreja tal venha a ser avivada. Vocês não jejuam por isso ou por aquilo, mas em compensação, por causa das suas próprias causas, das suas demandas, porque quer o carro novo, porque é isso, que é aquilo, que é a casa, que é aquilo outro, aí você jejua. Então Deus vem dar uma bronca. E nós temos que entender que qualquer jejum que nós fizermos, Deus continua sendo Deus. O nosso jejum, não teve e nunca terá o poder de tirar a soberania de Deus. Deus continua sendo soberano. Ah, vou fazer o jejum até Deus mudar de ideia. Querido, se Deus tem uma ideia estabelecida para você, não procure mudar o coração de Deus, porque todas as vezes na palavra que isso aconteceu, deu mal. O final foi terrível. E um exemplo que a Adriana deu hoje, muito importante, foi o exemplo de Davi. Davi jejuou por uma causa pessoal. Quando ele caiu em pecado com Batseba, e Batseba engravidou, a criança adoeceu. E Davi, então, entrou em jejum, para que Deus curasse a criança. Não foi? Não curou a criança. O que Davi fez? Jogou pedra no céu? Não. Ele tomou um banho, falou, traz as coisas para comer para mim, que eu vou agora me esbaldar. O povo ficou revoltado. Hoje, criança estando viva, você jejuou, agora que ela morreu, você vai comer? Mas sim. Deus não quis curar, ele é Deus, agora eu vou comer. Então, nossa postura tem que ser essa. Nós podemos, sim, orar pelas nossas causas, mas o tempo todo entendendo que Ele é Deus, que Ele é Deus. E a ansiedade não tem o poder de mudar as coisas no céu. E nem na terra. Nem na terra. Ficar sem dormir, queridos, não vai resolver o seu problema. Não vai. Eu posso até ficar sem dormir, se eu tiver tomado Coca-Cola com café antes de dormir, entendeu? Se eu tiver comido muito doce.
Mas ficar sem dormir por preocupação, vou falar um negócio para você. Fico, não. Durmo bom só. Dizem que eu ronco. Eu nunca vi. Não acredito. Então, eu nunca vi, nem escutei. Nunca escutei. Então, outro conselho que Jesus dá, exercitar a fé. Ele fala assim, ora, no 30, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Queridos, ô palavra que saiu de moda. A gente exercita fé com câncer, com a AIDS, com alguém que tem que passar pelo México, com tanto de coisa. É sério. Eu tenho fé que os anjos do Senhor vão pular aquela cerca com aquela pessoa. Quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. É o texto mais confessado pelo médico. Mas quando agora é o muro. Quando passares pelo muro, serás como como é que fala? Um grilo saltitante. O muro não te parará, você pulará de um lado. Com meu Deus, salto muralhas. Está escrito. Então, né? A fé Não, vai ter crente, filho, chegando debaixo daquele muro e tocando a trombeta lá para ver cair. Mas com relação a isso aqui, morreu a fé. Morreu. Eu preciso trabalhar. Mas fulano, é a hora do culto. Domingo à noite. Você não tem noção do que eu tenho para pagar. Mas Deus entende. Onde está a sua fé? Onde está a sua fé? Ah, não, mas é sexta-feira à noite, eu preciso trabalhar, eu tenho criança para dar de comer. Eu preciso dar comida para os meus filhos. Onde está a sua fé? O Deus que você serve é o Deus que cura câncer, mas é um Deus que paga aluguel? Ah, mas eu não posso ser irresponsável. Não é questão de ser irresponsável. É questão de ser íntegro, de saber onde estão as prioridades. Queridos, eu sei, quem tem filho se preocupa ainda mais. Quem tem filho fala assim, não, eu preciso, porque eu tenho filho. Não é o meu caso, eu não tenho filho. Não tenho um passarinho para dar água. Mas eu duvido muito. Ah, tem a Lília, um gato. Se tiver um estilingue, eu consigo alimentar minha filha. Mas eu duvido muito que eu mudaria de atitude. Porque eu tenho visto Deus prover a minha vida em todos os momentos da minha vida. Em todos os momentos, eu tenho fé. Ah, mas sua vida é fácil, queridos. Eu falo para você que é mesmo. É fácil, minha vida é fácil demais. Minha vida financeira é fácil demais. Sabe por quê? Meu pai me estragou. Ele provê tudo. Antes de eu pedir, ele dá. Quando eu imagino, ele traz. Quando eu penso, vem. Então, meu pai me estragou, ele me fez ser dependente. Eu sou dependente do pai. Sou mesmo, não tem vergonha nenhuma de falar. Dependo. Tenha fé. Eu vou ler um negócio para vocês, rapidinho. É um dos heróis da fé. George Miller, quem já ouviu falar nele? Às vezes a gente fala de Paulo, Moisés. Nós falamos até mesmo de Jesus, né? Que pegou o pão, multiplicou. A Jesus era Jesus, eu concordo. Paulo era Paulo, verdade. Paulo era Paulo, né? Não era o Paulo do Gás lá da minha cidade, era Paulo, o apóstolo Paulo. Né? Pedro orando na prisão, terremoto, cela abrindo. Isso é fé demais. Amém? Mas Moisés, mar abrindo. Mas ele era Moisés, né, gente? Agora fala para o seu irmão, você é você. Você é você. Mas George Miller era George Miller. Alguém tem fotografia dele. Alguém já viu uma fotografia de Moisés? Real. Não é aquela que ele tem um cabelinho de Chuck Norris abrindo o Mar Vermelho, não. Sério, você lembra do professor Raimundo? Aquele professor, lembra do Chiganisio?
Eu tinha uma foto de Moisés lá em casa abrindo o Mar Vermelho, que o cabelo era do professor Raimundo Purim. Falar, meu Deus, como parece. O George Miller, tem foto dele na internet, você pode bater lá que você vê. Porque é uma pessoa que não passou tanto tempo atrás assim. Ok? Vou ler algo para vocês rapidinho. Presta atenção, não deixa sua mente vagar, tá bom? Isso vai aumentar a sua fé. Nascido em 1805, na Polônia, atual território da Polônia, quando jovem ele costumava roubar e mentir. E segundo ele, quase não houve pecado no qual ele não tivesse caído. Ele costumava dizer assim, que eu saiba, eu não matei ninguém. Que eu saiba. Aos 20 anos de idade, ele se tornou cristão. Sua conversão foi dramática. Sabe o que é conversão dramática? Hoje a gente sabe conversão dramática, a pessoa chora, rasga a roupa. Eu quero Deus. A conversão dramática dele, sabe qual que foi? Ele abandonou a vida de pecado de uma vez e mergulhou em Jesus. Isso é chamado antigamente de conversão dramática. Hoje, a gente não vê, então não sabe nem do que chamar, né? Quase não vê. Ok. A conversão dele foi dramática. Com 20 anos, ele se converteu e foi para um curso para aprender a pregar para judeus. Saiu do curso, ele fundou várias escolas, tem um registro de cerca de 50 mil orações de George Miller respondidas por Deus. Sabe o que é 50 mil orações respondidas? Lembrei da palavra da Kenny. Mas, para continuar e resumir a história, com a epidemia de cólera, em 1835, aumentou dramaticamente o número de órfãos naqueles dias. E ele se sentiu incomodado. Por ter se sentido incomodado, ele abriu um orfanato. Com poucos anos, ele tinha 5 orfanatos. Cada um desses orfanatos tinha 2.000 crianças. Você parou para pensar nisso? São muitas as histórias marcantes. Eu já contei para vocês, daqui não tinha comida de manhã no orfanato, e ele mandou todas as crianças sentar na mesa e agradecer pelo alimento. Vocês lembram disso? Ele é real a história. E quando as crianças sentaram na mesa para agradecer o alimento, o carro que levava pão, distribuidora de pão, estragou na frente do orfanato, naquela época, ia estragar. E ele falou, olha, tem pão aqui, o motorista, eu quero dar pão para as suas crianças, posso? Ele falou, sim, elas estão esperando. Muito obrigado, senhor. E Deus deu o pão para as crianças. Eu também passo mal, Kenny. George Miller era um homem comum, mas a sua fé inegável e confiança total em Deus. Ele morreu com 93 anos e hoje a sua vida continua impactando pessoas. Mas o que mais impactou pessoas na vida de George Miller, eu quero que você preste bastante atenção nisso, foi a maneira que ele lidava com o dinheiro. Ele foi além da maioria deles em sua política quanto ao dinheiro. Por exemplo, ele não aceitava ofertas quando saía para pregar, temendo dar a impressão que pregava por dinheiro. Quando ele rejeitava as ofertas e as pessoas, às vezes, queria forçar a oferta no bolso dele, ele saía fugido, correndo. Um homem lutou braçalmente com George Miller para que ele aceitasse o dinheiro. E ele não aceitou. O homem rolou no chão com ele. E ele conseguiu escapar. Ok? Durante seus primeiros anos, começou a desenvolver convicções sobre oração e fé, que proporcionaram a base para poderosas demonstrações da provisão de Deus. Além de pedir a Deus por comida e fundos pessoais, ele frequentemente orava com crentes enfermos até ele ficar curado. Tem pessoas que ele orou por 40 anos com essas pessoas. Grandes sonhos, grandes resultados. Além de trabalhar com Henry Drake na Capela Bethesda, uma moderna igreja situada no coração de Bristol, na Inglaterra, Miller começou a se sentir preocupado pelas crianças órfãs. Já li esse pedaço, deixa eu passar para frente. Ele fundou o orfanato para as crianças que perderam os pais na epidemia de cólera. Depois que ele abriu alguns orfanatos, pagando por conta própria, ele colocou o seu plano diante da igreja Bethesda. Imediatamente a congregação se uniu para sustentar o empreendimento. Móveis, utensílios, roupas e fundos chegaram.
Dali em diante, Bethesda e seu círculo crescente de igrejas permaneceram inteiramente com Miller no cuidado dos órfãos. No começo, eles costumavam alugar casa para as crianças. Muito crentes de Bethesda trabalhavam por tempo parcial ou integral nos orfanatos. Conheciam os detalhes particulares e as necessidades diárias ligadas a um projeto tão grande. E eles também entendiam, olha isso, a convicção de George Miller de não solicitar fundos. Ele queria provar que Deus responderia às orações dos crentes. Miller escreveu: eu não digo que estaria agindo contra os preceitos do Senhor se procurasse ajuda em sua obra através de um pedido pessoal e individual aos crentes, mas eu faço assim para que o benefício da igreja em geral seja grande. Ele era totalmente contrário, todavia, à possibilidade de que alguém fizesse apelo financeiro aos descrentes. Entendeu? Ele não era contra alguém pedir para o crente. Ele mesmo não pedia. Mas para ímpio, ele era completamente contra que alguém se pedisse alguma coisa. Então, ele abriu vários orfanatos. Em 1870, depois de profundas e repetidas provas de fé, a última das 5 magníficas casas de pedra para 2.000 órfãos foi levantada, exatamente em 1870. Miller maravilhou-se com o que Deus tinha feito naqueles 34 anos em resposta à fé e oração, além de providenciar comida e roupas para muitos milhares de órfãos. Ele tinha a responsabilidade de levantar o ordenado mensal para mais de 100 empregados. As garotas órfãs eram treinadas como empregadas e costureiras, enquanto os rapazes aprendiam vários ofícios. Cada órfão, presta atenção nisso, como que nós deixamos a desejar como igreja. Cada órfão era assegurado um emprego antes de deixar as casas. E o próprio Miller pagava o salário de aprendiz deles ao patrão, que os ensinaria uma profissão. Entendeu? Tremendo, né? Cada órfão saía com um jogo completo de roupas. Isso, naquela época, era uma dignidade fora de série. Um homem, isso aqui me fez chorar, um homem que vivia próximo dos orfanatos disse que sempre que ele sentia dúvidas sobre o Deus vivo, vindo em sua mente, ele se levantava e olhava através da noite para as muitas janelas acesas no orfanato, brilhando na escuridão como estrelas no céu. Havia um imposto sobre janelas grandes naquela época. Quando Miller construiu os orfanatos, ele disse: nós confiaremos em Deus para o dinheiro do imposto. Deixem as crianças ter luz e ar. Por isso que a gente vê aquelas construções antigas na Inglaterra com janelas tão pequenas. Tinha um imposto maior sobre janelas grandes. E ele construiu todos os orfanatos com janelas grandes. Eu queria uma experiência específica, eu não sei, eu imprimi, eu não coloquei em ordem. Tem uma coisa específica que ele fala sobre finanças. Miller criou um regulamento fixo em todas as obras que ainda existem até hoje. Chama SKI, S-K-I, na Inglaterra. Em todas as obras que ele criou, existe um regulamento fixo, em que nem ele, nem os seus auxiliares, jamais, em qualquer época da história, deveriam pedir a qualquer indivíduo, qualquer coisa em particular, para que a mão do Senhor pudesse ser claramente vista. Ele pedia ao Senhor que movesse as pessoas para ofertar. Uma vez, quando um homem fez um grande donativo, o suficiente para construir um orfanato inteiro, o homem fez esse donativo. Muito rico. Miller, muito satisfeito, visitou esse homem para agradecer. Então mostrou ao homem a anotação em seu diário, quando, anos antes, começou a rogar a Deus para que aquele homem desse aquela quantia específica. Parou para pensar nisso? E ele termina o livro mostrando que ele incentivava as pessoas que trabalhavam com ele, que vivia com ele, que convivia com ele, a fazer a mesma coisa, a orar a Deus por provisão. Mas ele nunca se desviou. Ele foi responsável
por sustentar centenas de missionários na China, inclusive Hudson Taylor foi sustentado por ele, todo o seu ministério. Era um homem de fé, não tinha absolutamente nada. Como diria no português, não tinha um pau para estar no gato, mas nunca faltou nada para ele, porque ele viveu disso aqui, ele não viveu disso aqui. Isso aqui é a moeda do crente. Isso aqui é a moeda do mundo. Isso aqui é a moeda do crente. Isso aqui é a moeda do mundo. Nossa moeda é a fé. Ah, então eu preciso parar de trabalhar e viver pela fé. Não é nada disso. Nós trabalhamos porque temos fé. Entende? Nós temos fé. Que Deus vai fazer aquilo que nós fazemos render. Que Deus vai fazer com aquilo que nós ganhamos sustentar todas as nossas contas, todas as nossas dívidas, tudo aquilo que nós precisamos. Porque o legado que nós deixamos para os nossos filhos não é dinheiro, mas isso aqui é legado. Isso aqui é legado. Uma criança, um filho seu, amanhã, poder falar assim, minha mãe, meu pai, era um homem de fé, minha mãe era uma mulher de fé. Não tem nada na face da terra que paga isso. Nada, nada. Eu conheço testemunho de pessoas que estavam no pó, no sentido mais terrível da palavra, de jovens que estavam no meio das drogas e, de repente, se lembrava do estilo de vida do pai e da mãe e falava assim, eu preciso servir o Deus que meu pai serviu, eu preciso servir o Deus que a minha mãe serviu, e saía daquela vida. Então, não há legado maior que você deixe para o seu filho do que isso aqui. E a quarta coisa que Jesus fala, que nós precisamos para vencer a ansiedade, é entender a relação de pai e filho. Queridos, nós fomos adotados pelo Senhor, nós nos tornamos filhos. Romanos 8:15 diz assim que nós não recebemos espírito de escravidão, pelo contrário, nós recebemos o espírito de adoção, com o qual nós podemos clamar Abba, Pai, que é paizinho, paizinho. Aqui nesse texto, ele fala assim, portanto, 31, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas dessas coisas. O que ele está falando? Todas estas coisas. Pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele acabou de falar, vos serão acrescentadas. Então, ele mostra claramente qual é a nossa posição. A nossa posição não é posição de bastardo, nós somos filhos. Nós somos filhos. Você é filho de Deus. Você foi adotado, você pode chegar nele e falar, Abba, Pai, e clamar ao Senhor. O Senhor provê para você. Imagina, tem um outro texto aqui na frente, nós vamos chegar nele em nome de Jesus na próxima quarta. Não, na próxima tem, né? É na outra que não tem. O segundo é entender a ineficácia da ansiedade. O terceiro é exercitar a fé. E o quarto é entender a relação de pai e filho. Jesus fala assim, qual é o pai que se o filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? E qual é o pai que se o filho pedir um peixe, ele vai dar uma cobra? Vocês sabem que a cobra era simbolismo da derrota e o peixe era simbolismo do bom futuro? Vocês sabiam disso? Na época de Jesus, o símbolo do futuro era o símbolo do peixe, o símbolo de prosperidade. E o símbolo da cobra era um símbolo, a cobra simbolizava alguém que morreu, parou no tempo. Então Jesus usa esses dois símbolos para falar qual é o filho que o pai pediu um futuro, ele vai dar um futuro de derrota, ele vai dar uma cobra. Nenhum, quanto mais meu Pai Celestial. Deus nos ama, Ele nos adotou, Ele supre todas as nossas necessidades. Mas, sinceramente, muitas vezes nós não damos oportunidade para Deus nos suprir. Sabia disso? Nós andamos com tanta ansiedade, nós corremos tanto atrás,
que Deus é obrigado a cruzar os braços e olhar e falar, vai. Porque nós temos livre-arbítrio. Ele fala, vai. E ele fala isso aqui, Cíntia. Quer ver? Eles é que procuram essas coisas. Vosso Pai Celestial sabe que você necessita de todas elas. Essa é a quinta. Eu vou misturar as duas. Quinta e última. Entrar no descanso. Jesus nos ensina a entrar no descanso de Deus. Jesus fala assim, os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam, ou seja, eles não fazem nada. No entanto, nem Salomão, com todo o dinheiro que ele tinha, ele não se vestiu como eles. Em outras palavras, Jesus está falando assim, olha, sabe aquele filho que descansa em mim? Nem você, correndo de um lado para o outro, com seu part-time, full-time, more-time, como diz a pastora Cleusa, more-time, você não vai conseguir viver como o meu filho que descansa em mim. Nem se você se virar em 10, nem se você ganhar 100, 200, 300 dólares a hora, você não vai viver como o meu filho que descansa em mim, que espera de mim, porque eu sou o dono, eu tenho o melhor para dar. Amém? Então nós temos que entender que nós somos filhos, nossa relação com Deus é a relação de filho. Pede. O texto que a Kênia pregou aqui, na sexta-feira, a última vez que ela pregou. Pede. Foi esse texto, não foi? Pede. Ah, mas ele já sabe. Amém, ele já sabe. Mas você quer pedir? Pede, porque o texto está dizendo. Pede. Pede, o Senhor vai dar. Agora, tem um outro texto que fala, pedis e não recebeis, eu acho que é em Tiago, não é isso? Porque pedis mal. Nós temos que saber o que pedir, como pedir, a hora que pedir. Tem coisas, queridos, que nós passamos que é necessário nós passarmos, que é a escola. Tem coisas que é necessário para que nós possamos sustentar outros, para que nós possamos ajudar outros, para que nós possamos sair de lá com a fé renovada, sabendo o Deus que a gente cuida. Eu costumo brincar e falar que Deus poderia ter colocado escada rolante em cima do Mar Vermelho. Mas o povo nunca ia ter a experiência do mar se abrindo e passando de pé enxuto. Sabe? Tem coisas que nós precisamos passar. Tem coisas que nós precisamos clamar. Você fala assim, você nunca passou dificuldade? Sim, eu tenho os meus momentos de dificuldade, eu tenho as coisas que eu peço ao Senhor. Raramente eu peço, mas tem coisas que eu peço. Eu não peço muita coisa física, como eu disse para vocês. Material, não tem muito um quê com material. Eu quero minha Kombi, mas eu não tenho assim um quê com coisa material. Mas tem coisas que eu peço. Eu sei que tem oração contrária. Tem aqueles invejosos que não sabem o valor de uma Kombi. Mas tem os momentos de dificuldade e tem coisas que eu falo assim, Senhor, quero isso, que na hora vem no meu coração, você não vai ter. Sabe o que eu faço? Eu estou falando para vocês, eu não gosto de falar de mim, mas eu estou falando porque é uma realidade que eu vivo. Na hora eu falo amém. Literalmente, estou nem aí. Não vou perder um momento de sono, não vou ficar com raiva, não jogar pedra no céu, não vou emburrar, não vou ficar uma semana sem vir na igreja, 2, 3. Não vou falar para a pastora Cleusa quando ela me pedir uma coisa, não, eu também não faço. Deus não fez isso por mim. Faço nada disso. Porque eu sei que ela é meu pai e que ele tem o melhor para mim. Se eu estou pedindo algo que não é para eu ter, é porque eu estou pedindo mal. Não é? Às vezes eu estou pedindo doce antes do lanche, não é legal. Então, nós precisamos entender que nós temos que aprender a pedir. Mas, em suma, em tudo, nós não devemos andar ansiosos pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir, porque o nosso corpo é mais importante do que a roupa que a gente veste para o Senhor. Ele é o nosso Pai, Ele nos supre hoje, nos suprirá amanhã. O mundo jaz no maligno, mas nós não. Nós estamos nas mãos do Senhor. Nós somos do reino. Amém? Vamos acumular tesouros no céu. Lembre que cada necessidade que você passa aqui é uma pérola no céu. Amém? Amém. Posso ouvir um amém, assim, cheio de fé? Vamos ficar de pé. Eu quero que você ore especificamente sobre fé nesse momento.
Hoje nós não vemos mais grandes testemunhos de fé. Nós não vemos mais coisas assim extraordinárias acontecendo. Nós temos com isso a impressão de que Deus mudou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não mudou. Deus continua o mesmo. Mas homens igual George Miller, que colocou várias crianças do orfanato sentadas numa mesa vazia e mandou eles orarem agradecendo a Deus pelo alimento, qual de nós já fizemos isso? Qual de nós? Nós nunca fizemos isso. Nós queremos viver grandes coisas, grandes experiências. Mas para exercitar a fé em grandes experiências, nós precisamos passar por grandes provações. E nós não deixamos chegar no ponto de passar grandes provações. A gente luta até o último fôlego. Nós precisamos aprender a descansar na mão do Senhor. Amém. Exercitar a fé e realmente viver grandes coisas. Grandes coisas. Eu fico pensando naquele testemunho que eu contei para vocês, do pastor que ganhou $150 mil na época, que era muito dinheiro. Deus falou que o dinheiro não era dele, deu o endereço para ele levar, ele foi levar. Eu fico pensando não nele, sabe? Eu sei que é difícil a posição dele também, mas eu fico pensando nos outros dois que estavam lá orando exatamente por aquela quantia. Ver alguém entrar dentro da casa e falar assim, está aqui, eu trouxe. Já pensou? Não é?